Queridos alunos, queridas alunas, retornamos aqui na nossa base comum, no nosso objeto conhecimento Brasil, a Primeira República, da nossa aula 4 das 8 previstas, nessa semana 16, que vai de 10 a 14 de maio de 2021. O roteiro da aula 4 é o seguinte. Estamos aqui, então, na semana 16 e vimos na aula anterior, a aula 3, a influência da corrente filosófica positivista na formação da Primeira República Brasileira. E aqui, agora, nesta aula 4, veremos o panorama de revoltas que permearam a República Velha: Canudos, Contestado, Chibata, Vacina, Cangaço e o Tenentismo. O panorama de revoltas que permearam a República Velha: Canudos, Contestado, Chibata, Vacina, Cangaço e o Tenentismo. Primeiramente, temos que ver que tivemos revoltas de uma origem messiânica. Agora, messianismo, qual é a origem desse termo? Messias significa o enviado de Deus, o Salvador. Vem de Meshká, em hebraico, que significa o ungido. Como não havia muita água nas regiões do Oriente Médio, a higiene não era feita como nós fazemos agora. E essa unção era feita para fins sagrados. Quando uma pessoa queria se limpar, passava óleos finos na pele. Caso ela ia se apresentar a alguém importante, como uma divindade, deveria fazê-lo limpa, o que queria dizer ungida. Essa palavra, meshká, foi traduzida para o grego como Christos, do verbo sheirem, ungir, untar, perfumar, e deu em tradução direta para nosso idioma Messias. Portanto, o messianismo servia para designar a crença de um grupo de pessoas em um líder político-religioso, que era o chamado líder messiânico, capaz de conduzir uma determinada coletividade a uma nova era de justiça e de felicidade. O termo, no Brasil, costuma ser usado para denominar os movimentos sociais nos quais milhares de sertanejos de áreas rurais pobres fundaram comunidades comandadas por um líder religioso. Os dois principais movimentos de caráter messiânico na Primeira República foram a Revolta de Canudos e a Revolta do Contestado. Vejamos primeiramente a Revolta de Canudos, que durou de 1893 a 1897. Vemos aqui então a população nordestina em condições miseráveis. Tivemos então o declínio da produção açucareira, as secas constantes, a prepotência dos coronéis fazendeiros, lembrando que esses coronéis não eram coronéis do Exército, eram coronéis que recebiam essa patente por intermédio da Guarda Nacional e não do Exército Brasileiro. E os novos rumos políticos da República sem benefício para essa população. Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel era conhecido como o Antônio Conselheiro. Ele discordava de algumas mudanças introduzidas pela República. Ele era contra o casamento civil e seus opositores o identificavam como monarquista e religioso fanático. Na realidade, não é que ele era monarquista, apenas ele discordava da separação da Igreja do Estado, visto que a República adotou um Estado laico. E por isso que ele gostava da monarquia, porque lá a Igreja estava unida ao Estado. Realizou pregações, a partir de 1870, que atraíam um crescente número de pessoas do sertão nordestino. Um dos lemas principais dele:
A terra não tem dono, a terra é de todos. Em 1893, a chegada a Canudos, chamada pelo conselheiro de Belo Monte, e o início da formação da sua cidade santa. A vida em Canudos. Muitas pessoas mudaram-se para o Arraial de Canudos. Ele tinha esse nome porque as pessoas lá costumavam fumar, um cigarro feito de canudos, muito longos. E, por isso, como era característico desse pessoal do Arraial desse lugar, eles passaram a ser conhecidos como o Arraial de Canudos. Busca de paz e justiça em meio à fome e à seca do sertão. Passou a ser, em pouco tempo, entre 20 e 30 mil habitantes. Prática de um sistema comunitário. Então, uma vida em comum. O excedente de produção era trocado ou vendido para povoados vizinhos. Não existia a cobrança de tributos e a prostituição e a venda de bebidas alcoólicas eram proibidas. Reação contra Canudos. O crescimento de Canudos passou a ser visto como ameaça. Oposição da Igreja Católica. Para ela, o conselheiro e seus seguidores desviavam os cristãos da fé verdadeira, fé defendida pela Igreja institucionalizada, e não pelo que o conselheiro pregava. Oposição dos proprietários rurais e a elite política. Canudos constituía uma ameaça tanto pela ocupação das terras, quanto pela recusa de subordinação ao Estado. Vemos então um predomínio da visão de que eram fanáticos religiosos e monarquistas, não sertanejos que queriam escapar da miséria e da violência. A Guerra de Canudos. Em novembro de 1896, tropas dos coronéis locais e do governo estadual baiano foram enviados para acabar com o Arraial, o povoado, mas não venceram as forças em Canudos. O governo federal entrou nos combates. Um poderoso exército de 7 mil homens foi organizado pelo ministro da Guerra e Canudos foi destruído em 5 de outubro de 1897. Portanto, tivemos 4 expedições, 3 fracassaram, e esta última aqui citada foi a quarta e vencedora dessa Guerra de Canudos. A Revolta do Contestado, que foi de 1912 a 1916, onde também vemos um ambiente messiânico. Ocorreu na divisa entre o Paraná e Santa Catarina, em uma região contestada, disputada pelos dois estados. Sertanejos estabelecidos na região do contestado estavam lá desde o século XVIII. Antecedentes gerais. O início da construção de uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, em 1890, desalojou muitos deles e as fizeram perder seu meio de vida. Essas famílias, então, ficaram desalojadas. Alguns conseguiram emprego com os fazendeiros locais, sob duras condições. Outros começaram a trabalhar, a partir de 1908, na Brazil Railway e na Southern Brazil Lumber and Colonization. Agravamento da situação. A contratação de trabalhadores de outros estados com salários muito baixos. O término da construção da ferrovia, em 1910, levou à demissão de cerca de 8 mil trabalhadores, deixando-os sem casa, sem dinheiro e sem condições de retornarem aos seus estados. Fundação de povoados. Os sertanejos, sob a liderança do monge João Maria, começaram a se organizar. Após a morte de João Maria, seu lugar foi ocupado por Miguel Lucena Boaventura, conhecido como monge José Maria também. José Maria, então, reuniu mais de 20 mil sertanejos e fundou alguns povoados que compunham a chamada Monarquia Celeste. Ela possuía um governo próprio e normas igualitárias, não obedecendo às ordens das autoridades da República. Passamos, então,
para o combate aos sertanejos. Os sertanejos eram perseguidos por, primeiro, pessoas a mando dos coronéis fazendeiros. Lembrando, mais uma vez, que esses coronéis não eram coronéis do exército, eram pessoas, eram fazendeiros que recebiam essa patente, no máximo a patente de coronel, da Guarda Nacional. Segundo, pessoas ligadas aos dirigentes das empresas estrangeiras estabelecidas na região. E, terceiro, as tropas do governo. Objetivos: destruir a organização comunitária, expulsar os sertanejos das terras que ocupavam. Em novembro de 1912, morte em combate de José Maria, seguido pela sua santificação pelos moradores da região. Ocorreu então a criação de novos núcleos da monarquia celeste. Núcleos foram combatidos e destruídos por forças do Exército Brasileiro e, em 1916, os últimos núcleos foram arrasados. 7.000 homens armados de canhões e metralhadoras deram combate a esses núcleos e ocorreu o uso de aviões de bombardeio, primeira vez usados como arma de combate no Brasil. Passemos agora para a Revolta da Chibata, que ocorreu em 1904. 22 de novembro de 1910. 2.000 membros da Marinha Brasileira, liderados pelo marinheiro João Cândido, rebelaram-se contra os castigos físicos ainda existentes na instituição. Explosão da revolta. Início do século XX. O Código Disciplinar da Marinha do Brasil ainda possuía algumas normas que remontavam aos séculos XVIII e XIX, entre elas a punição com 25 chibatadas. Limite. Marujo do Encoraçado, Minas Gerais, recebeu uma punição de 250 chibatadas, 10 vezes mais que o limite legal. Minas Gerais chegou à Baía de Guanabara. Então, deu-se início ao motim, tomada do comando do Minas Gerais, e depois acompanhados pelo São Paulo, Bahia e Deodoro. Exigências e reclamações. Primeira, mudança do Código Disciplinar da Marinha, acabar com as chibatadas. Segunda, resolver os problemas da má alimentação. Terceiro, resolver o problema dos soldos, como são conhecidos os salários dos militares, que eram miseráveis. Reação do governo. Câmara dos Deputados decretou então o fim das chibatadas. Depois, a anistia para os revoltosos. Aí houve a devolução dos navios aos seus comandantes. O que aconteceu? Não cumprimento de todas as exigências, os líderes marinheiros foram presos e marinheiros foram expulsos da Marinha do Brasil. Em 9 de novembro de 1910, então ocorreu uma nova revolta. Reação violenta do governo. Dezenas de revoltosos foram mortos, centenas foram presos e mandados para a Amazônia, e mais de 1.000 foram expulsos da Marinha. E, com relação ao marinheiro João Cândido, o líder da revolta, foi preso em uma masmorra na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, foi julgado e absolvido em 1912 e passou para a história como o Almirante Negro. Agora, a revolta da vacina de 1904. Considerações gerais. Rio de Janeiro, início do século XX. A população enfrentava problemas sociais. Muita pobreza, alto índice de desemprego e o saneamento, mangues, lixo nas ruas, ratos, mosquitos. Reforma na capital federal.
Então, o Rio de Janeiro, como capital do progresso, um cartão postal que mostrasse um novo tempo trazido pela República. Foi assim que se quis mostrar o Rio de Janeiro naquela época. Então, no governo de Rodrigues Alves, presidente do Brasil de 1902 a 1906, implantou-se esse projeto. O prefeito Francisco Pereira Passos, e em sua homenagem hoje existe no centro da cidade uma avenida chamada de Avenida Passos, comandou as obras de reforma e modernização da capital federal, com alargamento das principais ruas do centro, a construção da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, ampliação da rede de água e esgotos, a remodelação do Porto do Rio de Janeiro, a demolição dos cortiços e casebres dos bairros centrais e o governo não ofereceu novas moradias aos desalojados. A vida, então, passou a ser em barracos no Morro do Centro, que passaram a ser conhecido como favelas, ou no subúrbio. Lembrando que favela é um nome que vem do Morro da Favela, né, que era uma elevação próximo ao Arraial de Canudos. O conjunto de medidas gerou insatisfação entre a população mais pobre. A campanha da vacinação. O combate às epidemias locais teve a decretação da lei de vacinação obrigatória contra a varíola. Esta campanha era comandada pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Este sanitarista se tornou famoso e, posteriormente, recebeu um título internacional pelo seu trabalho. População da época. Ela não tinha informação sobre o benefício das vacinas. E depois, essa população não obteve qualquer esclarecimento por parte das autoridades. Então, essa falta de esclarecimento do que estava a acontecer foi muito prejudicial e uma das causas dessa revolta. Portanto, vamos sintetizar neste quadro o que aconteceu, o que gerou essa revolta. Primeiramente, então, o desconhecimento dos afetados pela demolição dos cortiços. Então, os cortiços foram demolidos do Rio de Janeiro, particularmente gerou o livro de Aloysio Azevedo, O Cortiço, onde ele descreve essa queda dessas edificações que estavam no centro da cidade, a decretação da obrigatoriedade da vacina, particularmente porque a população naquela época via com maus olhos a obrigatoriedade de determinar alguma coisa perante eles, e também a impopularidade do governo. Lembrando que a política dos governadores e a preservação das oligarquias no poder era vista pela população, particularmente a população urbana, né, de forma muito depreciativa, muito impopular. Então, tudo isso, no nosso gráfico, levou à revolta da vacina, que aconteceu de 10 a 15 de novembro de 1904. Políticos e militares oposicionistas quiseram derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo venceu a revolta com tropas do Corpo de Bombeiros e da Cavalaria, entre elas o 1º Regimento de Cavalaria, atual Regimento Dragões da Independência, com sede em Brasília, no Distrito Federal. 50 mortos, mais de 100 feridos. Centenas de presos e deportados para o Acre. O cangaço. Vejamos agora esta parte da história brasileira. O cangaço.
Considerações gerais. Final do século XIX e início do século XX. Problemas: seca, fome, concentração de terras e injustiças no Nordeste. Ocorre, então, a formação de grupos armados, chamados de cangaceiros, que realizavam assaltos às fazendas e, muitas vezes, matavam pessoas. Era o chamado cangaço. Esses assaltantes eram perseguidos por grupos ligados às forças legais, que eram chamados de volantes. O cangaço. Vejamos as origens do termo cangaço. Gustavo Barroso, que vemos aqui na foto à direita, né, que foi o mentor da reorganização do Museu Histórico Nacional, que está lá no Rio de Janeiro, e que também foi um grande cultuador das tradições nacionais, tanto que ele encampou uma moção para retornar para o 1º Regimento de Cavalaria, né, o uniforme histórico da Imperial Guarda de Honra de Dom Pedro I, uniforme esse que é envergado pelos Dragões da Independência, aqui na sede em Brasília, no Distrito Federal, até hoje. Então, ele era um estudioso incansável do cangaceirismo e foi responsável por arrematar a teoria mais aceita para explicar a origem da palavra cangaço. Segundo o referido autor, a terminologia cangaço surgiu do hábito de os antigos bandoleiros se sobrecarregarem de armas, trazendo o bacamarte, que é uma arma de fogo, né, passado sobre os ombros, a afeição de uma canga de jungir bois, né, de unir os bois, né, para transportar, para arrastar carga. Por isso, dizer que esses indivíduos andavam debaixo do cangaço, isto é, de uma canga metálica, feita de aço. Daí a expressão usada por Euclides, né, o nosso Euclides da Cunha, no seu livro Os Sertões, ao dizer que alguns indivíduos vinham debaixo do cangaço. O rei do cangaço era considerado Antônio Silvino, de 1895 a 1944, e também Virgulino Ferreira da Silva, chamado o Lampião, cujo nascimento estima-se que tenha sido em 1897 e sua morte foi em 1938. Ele era chamado o Rei do Cangaço. Acompanhava-o Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita. Vemos aqui as fotos de Lampião e à direita Maria Bonita. Agora, o tenentismo. O tenentismo, 1922 a 1926. Era causado pelo descontentamento crescente de diversas camadas sociais com o tradicional sistema oligárquico que dominava a política brasileira. A percepção particular entre as populações dos grandes centros urbanos que não estavam diretamente sujeitas às pressões dos coronéis. O clima de revolta atingiu as forças armadas, difundindo-se, sobretudo, entre os jovens oficiais, a maioria tenentes. Os jovens oficiais lideraram uma série de rebeliões, como parte de um movimento político-militar. Este movimento ficou conhecido como tenentismo. Quais eram os objetivos do tenentismo? Primeiro, conquistar o poder pela luta armada. E segundo, promover reformas na Primeira República, a nossa conhecida República Velha.
principais reivindicações do tenentismo. Primeiro, moralização da administração pública. Segundo, fim da corrupção eleitoral. Terceiro, o voto secreto. Quarto, a justiça eleitoral confiável. Quinto, a defesa da economia nacional contra a exploração das empresas e do capital estrangeiro. E reforma da educação pública para que o ensino fosse gratuito e obrigatório para todos os brasileiros. Movimentos que tiveram origem no tenentismo. Primeiro, a famosa Revolta do Forte de Copacabana, que passou para a história com o nome de Os 18 do Forte. Segundo, revoltas de 1924. E terceiro, a chamada Coluna Prestes, Coluna Miguel Costa Prestes. Por quê? Miguel Costa era o comandante dessa coluna. Ele era da Força Pública de São Paulo. E Luiz Carlos Prestes, que ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança, era o chefe do Estado-Maior dessa coluna. Então, Miguel Costa determinava as coisas, dava ordens para Prestes, que as repassava para o restante dos comandantes que estavam abaixo dele. Passamos então à conclusão da nossa aula. A Primeira República apresentou uma série de revoltas quanto à situação política e social do Brasil. A insatisfação geral com o panorama da época mostrou que a manutenção do poder nas mesmas mãos que o possuíam no Império não atendeu aos anseios daqueles que fizeram a República. Com isso, as insatisfações se avolumaram, as mudanças não vieram e a radicalização tomou lugar no Brasil de norte a sul. Queridos alunos e alunas, então concluímos aqui a nossa quarta aula de 8 aulas previstas da nossa base comum de Brasil à Primeira República. Participem do fórum que está lá no bloco desse objeto conhecimento para tirarem as suas dúvidas. Até a próxima aula.